Olá, queridos amigos do Centro Espírita Antônio Cruz. Em mais um CA aqui em casa, teremos uma vibração musical com Anne Caroline, seguida de uma preleção de Arilson Ferraz acerca do tema Nós e Jesus. Nós esperamos que vocês gostem, que fiquem conosco até o final e que tenham todos uma semana produtiva e serena. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente e o meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente, puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente, puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Pa, 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 da, di, da.
queridos amigos, queridas amigas, que Deus nos abençoe em mais um momento de espiritualidade. Quando Jesus chegou à Terra, ele causou muita surpresa. Era um homem aparentemente comum como os outros, até ele começar a falar, começar a trazer uma mensagem jamais ouvida, envolvendo as criaturas numa vibração que elas jamais haviam sentido. E ele foi pregando a mensagem divina e ao mesmo tempo apresentando todos aqueles ditos milagres que foram tocando profundamente as criaturas. Caminhava sobre as águas, acalmava os ventos, silenciava as ondas, curava cegos, aleijados, multiplicava alimentos, estabelecia a paz nas criaturas infelizes e aflitas. Naquele período, surgiu um grupo de espíritos que começa a seguir Jesus. Esse grupo de espíritos fizeram uma leitura basicamente materialista acerca daquele homem. Pensavam que ele, com tantos poderes, ele com tanta sabedoria, poderia certamente se tornar o grande líder da nação de Deus. Poderia ele reunir exércitos e estabelecer completamente o afastamento do sofrimento, das aflições e dos inimigos. Por conta disso, esse grupo passou a segui-lo e, de olhos fixos, anotava cada gesto de Jesus e, de ouvidos atentos, ouviam palavra por palavra do Nazareno. Entendiam que ele era a chave para uma grande revolução. Aquelas almas já escravizadas com o tempo e já sem esperança, viam nele um homem capaz de reunir todos e, pelo seu trabalho de liderança, renovar as paisagens do mundo inteiro. E ficavam esperançosos, aguardando talvez um grito de guerra, um grito de revolução, para que os inimigos batessem em retirada e o mal não mais pairasse por aquelas terras. Interessados eles estavam, porque tinham o desejo de que Jesus modificasse as suas vidas e os levassem a uma condição de paz indizível e de felicidade plena. Mas com o passar do tempo, ao ouvirem Jesus constantemente nas praças, à beira dos rios, nos montes, começaram a ouvir um discurso estranho. Quando Jesus falava do perdão, do amar os inimigos, orar pelos que perseguem e caluniam, falava da humildade, da necessidade de dar a face para ser batida, de uma mão ofertar e a outra não perceber a dádiva. E eles começaram a ter um certo desencanto com aquilo que Jesus falava. Afinal de contas, eles já estavam sofrendo por demais, humilhados, maltratados, limitados. E Jesus trazia uma proposta de amor, de compaixão, de tolerância e de perdão aos desafetos. Eles, nesse estranhamento, começaram a se distanciar, pensando: não é este o homem que pensávamos, que viria
modificar as nossas vidas. E quando ocorreu a crucificação, aí sim, eles tiveram total certeza. Acompanharam Jesus ser maltratado até chegar ao madeiro, sem dizer uma palavra, sem estabelecer nenhuma defesa. E certamente questionavam: mas que homem é este? Ele não pode ser mesmo o nosso rei, o nosso guerreiro. Vejam, ele poderia muito bem evocar os anjos celestes e fazer com que a maldade humana não tocasse. Ele poderia evitar tudo isso aqui, em um simples desejo. Como ele conseguiu fazer todas aquelas proezas e agora não faz nenhuma movimentação para se livrar desta morte infame? De que forma ele pode nos ajudar, nos salvar, se nem se salva? Ele não tem como nos proteger, nos dar um norte mais feliz. Ele está perdido. Ele está sob o jugo dos nossos inimigos. Então, não é ele o que nós esperávamos. Paralelo a este grupo, havia outro que compreendia profundamente a mensagem de Jesus. E começaram a segui-lo, abandonando a vida material, abandonando caprichos, más tendências, paixões, gozos diversos, entendendo que o chamado que Jesus propunha era de uma libertação para além da matéria, de uma libertação que traria uma plenitude, uma paz indizível. Assim, este grupo passou a segui-lo e dedicar os dias, o tempo e todas as horas para pregar, para espalhar a sua mensagem, porque mesmo depois de estar morto na cruz, este grupo perseverou e saiu espalhando a mensagem para todos os cantos. Essa análise simples acerca desses dois grupos nos leva a um questionamento. Em qual grupo estamos? Qual deles é o grupo que nós estagiamos? Aquele grupo que aguarda de Jesus favores para viver bem na terra? Aquele grupo que, entendendo o poder do Nazareno, aumenta os petitórios, as rogativas, para que a sua vida seja um mar de felicidades e prosperidade? Ou aqueles do outro grupo que entenderam que a cada um segundo suas obras, que o que hoje nós temos ou deixamos de ter não tem nada a ver com a intervenção de Jesus. Essa intervenção fomos nós que fizemos no momento em que malbaratamos o passado, no momento em que não demos atenção às leis divinas. Em qual grupo estamos? Naquele grupo que, quando as coisas dão errado, a fé parece titubear, a esperança fenecer, o desejo contínuo de estudar, de estar se envolvendo com as atividades espirituais, começar a enfraquecer, desanimar, e uma leve revolta pairando? Ou nós somos daquele grupo que, diante das frustrações e perdas, entendemos que isso tudo advém de inconsequências e delitos de antanho e que agora cabe a cada um de nós aprender com estas situações infelizes? Em qual grupo estamos? Porque nesses dias
nunca se pediu tanto uma definição. Porque o mundo é governado por Jesus. Mas quem vai fazer esse mundo se tornar um mundo de regeneração são seus habitantes. Então, nunca se esperou tanto uma decisão. Nunca se aguardou tanto um posicionamento do cristão. Em qual grupo estamos? Queremos preservar as paixões e o bem-estar terreno? Ou queremos pagar um certo preço entre renúncias e sacrifícios para a era nova? E é nesta hora que certamente Jesus nos aguarda, querendo saber em que lado estamos, porque Ele espera de nós todo esforço possível para minorar as aflições do mundo, cada um podendo dar o seu óbolo dentro das suas condições, dentro das suas limitações, para minimizar as dores que varrem a terra. Então, ficamos nessa reflexão e tratemos de nos posicionar, porque o tempo urge, a oportunidade já foi dada no momento em que reencarnamos, mais uma oportunidade se fez. Então, esta é a hora de fazermos uma reflexão diante de tudo que já sabemos. Que lugar Jesus ocupa nas nossas vidas? Qual é realmente a função dele? É de um psicoterapeuta que nos aponta o caminho, sendo a seta que nos indica a trajetória em rumo à verdade? Ou é aquele que deve atender às nossas expectativas materialistas e transitórias? Qual é a função de Jesus na minha vida? Em que momento eu estou com Ele e para quê? Em que momento eu consigo enxergá-lo como aquele que me aguarda de um chamado já feito? Em que momento eu o aguardo para sanar as problemáticas do mundo que eu as produzi? Que eu produzi. Então, fiquemos nessa reflexão e trabalhemos para optar por aquela que vai nos levar a essa perseverança e assim sermos salvos. Quando ele disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Que perseverança é essa? A perseverança de manter o propósito da mudança moral. E que fim é este? O fim de uma existência, de um ciclo, de uma etapa. Tantos fins nós vamos ter para transitar para outras esferas, para outros patamares vibratórios. Então, que cada fim nos encontre trabalhando para a mudança moral. E assim, alcançando cada vez mais a presença de Deus em nossas vidas, aqui dentro de nós. Tomando muito cuidado para nós não nos enveredarmos no caminho daqueles que dizem Senhor, Senhor. Examinemos esses dois grupos e nos atentemos com muita honestidade para dizer em qual deles estamos. Muita paz, que Deus nos abençoe.